A espiritualidade fala conosco muitas vezes no dia a dia de forma que a gente não percebe. Vamos ver um exemplo hoje muito interessante. O trecho que eu trago é do livro Exu Lúcifer, A Estrada da Evolução. Deixa eu mostrar aqui. O autor é o Tiago Pugliese Carvalho, da editora Aruanda Livros. Aqui está a capinha dele de novo. É um livro muito interessante, recomendo aí para quem quer aprender um pouquinho sobre a atuação dos guardiões e guardiãs da Umbanda, né, dos Exus principalmente. É um livro bem curtinho, ele é rápido, a história passa de forma bem rápida, assim, então ele fica bem leve. E aí ele conta um pouquinho a história desse guardião, que é o Exu Lúcifer. Mas, indo para o trecho que nós vamos ver hoje, eu consegui até colocar ele aqui hoje, para a gente conseguir ler juntos. A gente vai ter uma noção melhor de como a espiritualidade pode falar com a gente, sem ser nos atendimentos, né? Sem ser eles estando incorporados. A gente recebe, às vezes, a gente recebe intuições e a gente não percebe como isso acontece. Vamos ver um exemplo muito interessante disso na prática aqui. Bom, vamos lá, abre aspas. Após os cânticos que anunciavam a abertura dos trabalhos, vi no fundo do salão Pai Congo andando lentamente lado a lado com seu médium. Como prometido, a preleção começaria. Só dando um contexto aqui, esse Exu Lúcifer aqui no caso, ele está guardando, né, está fazendo a proteção da porteira de uma casa onde iria começar ali os trabalhos espirituais. E aí você tem ali o mentor-chefe da casa, né, no caso esse preto velho Pai Congo, andando junto com o médium que é o dirigente da casa. Eles vão fazer uma pequena palestra ali antes de começar os trabalhos. Fiquei alerta na porteira, mas não deixei de prestar atenção nas palavras intuídas pelo mentor. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos o atendimento de nossos amados pretos velhos e caboclos. Equilibrem suas mentes e espíritos. Elevem seus pensamentos para que, assim, os mentores de luz possam tratá-los a fundo. Em mais um dia de casa cheia, alegro-me por falar sobre um assunto tão tratado, tão pouco tratado, mas tão presente na vida de nós encarnados. Enquanto o médium-chefe dizia aquelas palavras, o público prestava atenção, curioso. Quem aqui conhece ou já lutou contra as próprias trevas? Quem já duelou face a face contra sua sombra? Quando o homem proferiu aquelas palavras, virei-me e percebi que Pai Congo olhava firmemente em minha direção. Logo entendi o porquê de eu estar ali naquele dia de trabalho. Inspirado pelo mentor, o médium que comandava o trabalho continuou. Quem aqui reconhece suas trevas inferiores? Ou melhor, quem aqui as aceita? Dorme e acorda com elas. Não adianta falarmos de reforma íntima sem que tenhamos total conhecimento de nosso maior inimigo, nós mesmos. A vaidade, a língua afiada, o ego, o vício, em sexo ou em qualquer outra coisa, tudo podemos considerar como uma sombra, um demônio a ser enfrentado. Todos se espantaram ao descobrir que tinham seus próprios demônios. Eu os conhecia muito bem, pois tive de enfrentá-los de frente. Fecha aspas. Esse trecho ele é bem interessante, né? Só a mensagem que o dirigente ali da casa ele vai falando já é uma mensagem espetacular que a gente pode até gravar um outro vídeo discutindo sobre as nossas trevas interiores, né? Nossas sombras, nossos desafios, nossos desequilíbrios. A grosso modo, o nosso ponto fraco, que é muito importante ter consciência disso para conseguir enfrentá-lo, né? Mas eu separei esse trecho aqui para a gente reparar. Olha que interessante, né? O mentor da casa, no caso, o dirigente da casa, o pai de santo da casa, antes de começar o trabalho, ele dá uma pequena palestra, uma pequena fala. E às vezes a gente não percebe que aquilo já faz parte de um começo do trabalho espiritual, né, gente? O mentor dele estava ali do lado dele, intuindo ele naquela palestra. Lógico que o dirigente da casa encarnado, ele fala coisas que ele quer ali, né? Ele direciona a palestra para um caminho. Mas muito do que ele vem recebendo é a intuição desse mentor espiritual e a gente ali nem percebe porque a gente está como se fosse consulentes ali, observando as coisas, deixando a vida às vezes no automático e acaba não pegando essa mensagem que a espiritualidade está passando para a gente. E a gente pode levar isso para qualquer esfera, tá, gente? Às vezes uma pessoa na rua dá uma mensagem pra gente, a gente não percebe, às vezes a espiritualidade fala com a gente em forma de intuições diversas, a gente não percebe isso, tá com a cabeça ali reta e vai relaxando, vai deixando de lado. Ou essa aqui é uma lição de humildade magnífica, né? Acha que é o bonzão, sabe tudo. O que aconteceu aqui nesse caso, gente? O Exu Lúcifer estava narrando essa conversa. Então a gente tinha o pai de santo fazendo a palestra ali para os consulentes, todos eles encarnados, o mentor espiritual do pai de santo ali intuindo ele sobre a palestra, sobre o que ele deveria falar, qual caminho deveria direcionar, e você tinha o guardião da porteira
observando e aprendendo com a palestra que o Pai de Santo estava dando. Então, assim, às vezes a gente acha que, vou no terreiro de Umbanda, não vou aprender nada de novo, né? Já conheço tudo. Vai com uma prepotência, vai com uma arrogância. Mas olha que interessante que o Exu guardião daquela casa, que é Exu, estava aprendendo, lógico, trilhando o caminho, né? O Exu que estava na porteira, na verdade não é o guardião da casa, né? Mas o que estava na porteira ali trabalhando, ele aprendeu algo, tirou algum conhecimento com a palestra intuída ali pelo mentor, feita pelo Pai de Santo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente acha às vezes que a gente está lá e só os encarnados estão aprendendo, né? Só nós estamos aprendendo, só nós estamos evoluindo. Às vezes a gente nem dá a devida atenção e nem acha que está aprendendo nada e acaba só indo no automático e ficando acomodado. Mas vejam que os guias que estão trabalhando lá também, eles estão aprendendo com os trabalhos, com um outro guia que é um pouco mais evoluído e está um pouco mais à frente. Então, assim, é um trecho bem basiquinho, né? É mais uma curiosidade para a gente poder ver como que a espiritualidade vai conversando com nós, vai passando mensagem. Não é algo assim super teórico, que nem foi nas últimas semanas, que é para a gente dar uma descontraída aqui mesmo. E é para a gente ver como é interessante, como a espiritualidade tem formas diversas de comunicar, se comunicar com a gente. E às vezes a falta de atenção, ou a falta de conhecimento, ou enfim, a prepotência, a arrogância, a gente acaba não levando em consideração essas mensagens. E uma coisa que é bem interessante também é que nos últimos anos parece que as casas de Umbanda elas têm seguido esse caminho do conhecimento, né, da expansão, da conversa, não só quando o guia ali está encarnado para trazer os conhecimentos dele, mas o pai de santo, os dirigentes ali, a mãe de santo, enfim, fazendo uma pequena preleção, como ele falou aqui antes de começar o trabalho. Quem frequenta aí a nossa casa, ou tem escola de Umbanda Cabocla Verde, sabe que o Douglas, antes do trabalho, sempre fala alguma coisinha ali. E às vezes são coisas que, ele até fala, nem sei porque eu falei isso, né? Veio na minha mente. Agora a gente já tem um conhecimento que é uma intuição, é uma forma da espiritualidade estar conversando com nós ali. E às vezes tem gente que fica conversando, assistência, não presta atenção, às vezes tem médico que fica conversando, não presta atenção. Então vejam só que é uma oportunidade de aprendizado que às vezes a gente deixa ela passar batido, entende? Bom, era isso que eu queria trazer para a gente fazer uma pequena reflexão, né? Em quais momentos da nossa vida a espiritualidade está conversando com nós que nós não estamos percebendo. Só para deixar aí uma pulguinha atrás da orelha para a gente poder pensar sobre isso e tentar melhorar um pouquinho. Beleza, gente? Boa semana para vocês, espero que tenha ficado claro. Deixe aí nos comentários, quem sabe, qualquer coisa, conversa, dúvidas, comentários, enfim. Eu tentei, enquanto eu estava lendo, grifar aqui, né, para que vocês possam ir acompanhando. Não sei se isso ajudou ou não. Gostaria de uma resposta de vocês. E também, essa é a primeira vez que eu consigo colocar o texto aqui para a gente poder ler junto, né? Antes eu lia ele aqui do livro. Eu acho que assim fica melhor para que vocês possam acompanhar também. Esse é um feedback que eu preciso que vocês respondam. Beleza? Uma ótima semana para vocês. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.